A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, na qual foste chamados a ser o povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vez. Tem que controlar aqui porque esse fio é muito curto. Ele vai aqui para o aparelho, porque infelizmente essa câmera é uma câmera do aparelho, não é um aplicativo. Aí não dá para nós fazermos um pouco mais longe, né? Tem que ficar um pouco mais perto. Mas, meu querido irmão, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo bíblico apologético. Olha só, nós estamos aqui hoje com um texto, vamos pegar um texto muito sério. E é diante de uma pergunta que foi feita, né? Irmão Fábio, eu escuto a palavra de Deus na Igreja Católica e eu vou para uma determinada denominação protestante ouvir a palavra de Deus porque eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Eu estou errado, sim ou não? Eu vou responder, vou dar essa pergunta nesse estudo bíblico. Eu resolvi fazer um estudo bíblico dentro dessa pergunta. Não é? Onde está a palavra de Deus, eu aceito qualquer pessoa que chegue na minha casa. Sendo a palavra de Deus, não importa quem seja. Palavra de Deus, Deus não faz distinção de pessoas. Aí está a má interpretação das Escrituras. E nós vamos ver nesse estudo bíblico se realmente é assim. Se é dessa maneira que ensinou os apóstolos, que ensinou a igreja primitiva. É exatamente isso que você está ouvindo. Então eu estou com um texto aqui, né, da segunda carta de São João. Você está vendo aí terceira, mas não é terceira, tá? É porque aqui embaixo está a terceira, ó. Aqui, ó. Tá a terceira. Aí eles colocam aqui terceira na Bíblia da Ave Maria, mas é a segunda, tá? Você pode pegar aí a segunda carta de João. A segunda carta de João só tem um capítulo a partir do versículo 8, que você vai ver esse texto aí. Mas eu gostaria, meus irmãos, de ler o versículo 7. Não está aqui porque fica do outro lado da folha. Mas eu gostaria de ler o versículo 7 desse texto. Olha o que diz o versículo 7. Olha o versículo 7 desse texto aí. Diz assim, ó. O título é Falsos Profetas. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou. Muito bem. Então nós vemos aqui que a Bíblia está dizendo que há muitos anticristos. Muitos anticristos. Veja, você vê que que proclama é o sedutor. Muitos anticristos na primeira carta. Aqui na primeira carta do próprio João, capítulo 2, versículo 19. Pois há muitos anticristos. Né? Aqui aparece anticristo. Muito bem. Então nós estamos vendo aqui, meu querido irmão, minha irmã, que esses sedutores, está dizendo no plural, sedutores, têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo encarnado. Irmão Fábio, é o gnosticismo que Santo Inácio refutou dizendo o gnosticismo não crê na carne e no sangue de Cristo também. Os anticristos são tudo que apostatou da fé, anticristos. Veja que eu estou usando o termo no plural, anticristos. Anticristos foram todas as heresias, todos aqueles que saíram da igreja, apostataram da fé e formaram heresias, como fez o senhor Martinho Lutero. Ele está relacionado entre os anticristos, não sendo o anticristo no singular, fazendo parte dos anticristos no plural. Cuidado para não interpretar mal as minhas palavras. Nem muitos têm feito aí. Né? Principalmente os seguidores do preterismo. Olha só. Então está dizendo o quê? Muitos sedutores têm saído, que não proclamam que Jesus Cristo se encarnou. Muito bem. Quem é que não proclama que Jesus Cristo se encarnou? O protestantismo. Eu devo ouvir uma mensagem pregada por um pastor, por qualquer protestante que chega na minha casa? Como a palavra que está dizendo, no verso 10, nós vamos chegar lá. Não recebais em vossa casa?
Eu devo escutar a pregação desse homem? Eu devo escutar a pregação, o evangelho pregado por alguém que é tido em nada pela igreja? Tido em nada pela igreja. São Paulo diz, por que buscais ouvir conselhos, seguir conselhos de pessoas que é tido em nada pela igreja? Esse povo não é da igreja. Esse povo não é corpo de Cristo. Esse povo é cauda. Meus irmãos, tal qual é que o protestantismo é a nova carapaça do gnosticismo antigo, que eles não se alimentam da carne do sangue de Cristo, se foi o próprio Jesus que pregou isso na sinagoga de Cafarnaum, como está escrito em João capítulo 6, versículo 45. Todos serão ensinados por Deus. Jesus é Deus e ele ensinou na sinagoga de Cafarnaum, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida verdadeira. Então logo você está vendo que os sedutores que saíram no mundo afora não proclamam Jesus Cristo encarnado e nem se alimentam dessa carne, que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna e vou ressuscitá-lo no último dia. Então veja, não se alimenta da carne. Ah, irmão Fábio, o protestantismo, algumas seitas diz que Jesus se encarnou. João 1,14. E a palavra se fez carne. As obras protestantes dizem por si mesmas. O protestantismo, mesmo que professe que Jesus Cristo se encarnou, eles não vai até Jesus. Eles não acreditam que essa palavra se fez carne. Como o cristianismo legítimo católico crê. A palavra se fez carne. Então, a palavra se fez uma pessoa, o Cristo, que é 100% humano, 100% Deus. Então, vamos seguir o Cristo. Então, vamos até o Cristo, como a palavra está mandando ir até o Cristo. Não, eles ficam no mapa, achando que o mapa salva. Não, quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus, não é a Bíblia. Não é a Bíblia que salva, é Jesus que salva. A Bíblia é um GPS, é um mapa. Mapa não salva ninguém. Tu vai chegar no tesouro, alguém vai te dar um mapa para tu chegar no tesouro, tu vai dizer, não, o tesouro já é o mapa, e pronto. Não. A Bíblia é o mapa, o tesouro é Jesus. Aqui está as setas que nos indica a chegar ao Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Quem come do pão do céu, dado na Eucaristia, na hóstia consagrada, viverá eternamente. Por quê? Porque não morre, vai para a eternidade. Porque morrer é ser condenado ao inferno. Apocalipse 21:8. Então logo nós vemos, é fácil discernir que os anticristos estão entre nós. Não se alimentam. O que é não crer? Só com os lábios? Não é com os lábios, é com a ação. Então veja que logo eles não recebem Jesus na Eucaristia. Não acredita, é apenas um pão, símbolo, representação. O anticristo representa símbolo e representação. Uma simples ceia comum. Que também não é a Cristo, é o fundador daquela seita. Essa é a realidade. Eu trouxe vários vídeos nesse canal falando a esse respeito. Mas a Sagrada Escritura está dizendo, vamos a ela. Verso 8. Versículo 8. Preste atenção. Acautelai-vos para que não percais o fruto de nosso trabalho. São João está dizendo, São João que escreveu no seu capítulo 6 do seu Evangelho, Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Quem come deste pão vive para sempre. João 6,51. Ele, esse João aí. Acautelai-vos para que não percais o fruto de nosso trabalho. Meus irmãos, o que é perder o fruto do trabalho dos apóstolos? É abandonar a igreja apostólica e ir para as seitas. Olha de amarelo. Mas antes possais receber plena recompensa. Que recompensa é essa? Vamos ao estudo bíblico.
Recompensa é essa. Recompensa é essa. João 6, 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Aí está a recompensa. Mais uma recompensa. E eu ressuscitarei no outro dia. De amarelo outra vez? Mas antes possais receber plena recompensa. Que recompensa? A salvação. E no juízo final ser ressuscitado por Jesus. Para tomar posse da Jerusalém celestial. Viverá eternamente com Cristo. Aqui está o conselho teológico de São João. Cuidado, porque se vocês abandonar a igreja verdadeira, vocês apostatar da igreja verdadeira, dando ouvido que vem do verso 9 agora, aí você vai entender porque não deve escutar qualquer pessoa que está com a Bíblia na mão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus capítulo 7, nós vamos incluir tudo isso no estudo. Versículo 9. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Peraí. Parar. Todo aquele que caminha sem rumo. Quem é que está caminhando sem rumo? Quem é que está caminhando sem rumo? Quem está caminhando sem rumo? O que não está na doutrina verdadeira. O que não está na doutrina verdadeira. De quem é essa doutrina? De Cristo. O próprio Jesus aqui em João, meus irmãos, no capítulo 7, ele diz assim, ó. Capítulo 7, versículo 16. Olha só, capítulo 7, versículo 16, o que disse Jesus, ó. De João. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Veja que aparece aqui o termo doutrina. Os protestantes adulteram isso aqui, dizendo que essa doutrina é a sola escritura. Não é a sola escritura. O que é doutrina, irmão Fábio? Doutrina é quando os líderes de uma igreja que nós chamamos de magistério se reúnem e desde os apóstolos vão doutrinando, vão dando doutrinas. O que você inclui em doutrina? Está incluindo doutrina os dogmas que são bíblicos, ensinado pelo próprio Jesus na sinagoga de Cafarnaum, dizendo que aquele pão que ele vai dar é ele vivo, dogma. Aí está, nós chamamos de dogma, o dogma foi o próprio Cristo que criou. Tanto que quando você vê João 6, 58, Jesus disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aqui está o pão do céu, o pão vivo que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Aí está o dogma eucarístico, é o pão vivo, quem dele comer. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Aqui está. Então logo nós vamos ver o que é dogma. Então quem não acredita nos dogmas está fora da doutrina. Não é simplesmente uma Bíblia, mas é também, pode ser também um evangelho traduzido de sua maneira. O que é uma doutrina? Então quando um exemplo, a Assembleia de Zeus pega a Bíblia e criam elas as suas normas da Bíblia, eles criam suas normas, comporam uma doutrina. Por exemplo, a doutrina da Assembleia de Zeus é dizer que as pessoas estão dormindo no seio da terra. É uma doutrina dizer que está dormindo no seio da terra. Não é? A Assembleia de Zeus diz que a igreja será levada antes da grande tribulação. Faz parte do quê? Da doutrina dela. Falsa, sim, falsa. Mentirosa. Já desmascarei tudo aqui nesse canal. Então isso chama-se doutrina. Um entendimento das escrituras e assim outra denominação B, X, tem as escrituras e já tem sua própria doutrina de um modo diferente. Na igreja de Cristo não, é uma só doutrina. Então eles estão falando uma só doutrina. Até o século XVI era uma única doutrina.
uma única doutrina até o século XVI, até a manifestação do herege e o apóstata Martinho Lutero. Até aí, era uma única e só doutrina salvífica. Então, uma pessoa que chega na minha casa trazendo uma doutrina que não é esta aqui, que é de Cristo. Se alguém chega na minha casa e eu digo assim, a pessoa diz, eu posso pregar aqui um versículo? Eu digo, pode. Na seguinte condição, eu gostaria de ouvir João 6, de 51 a 58. Eu gostaria de ouvir uma explicação daí. Porque Jesus está falando do pão vivo, né? Que ele é o pão vivo. E se não comer desse pão, está lascado, está condenado. O contrário disso aí. E quem ensina o contrário disso aí, também está perdido. Eu quero me explicando isso aí. Me fala sobre isso aí. Quando o sujeito começar a falar em representação, em simbologia, eu digo a estrada que te trouxe é a que te leva. Rua. Por quê? Porque não traz essa doutrina. Essa doutrina aqui apostólica, vamos ver ela? Essa doutrina apostólica? Olha, não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus, não tem Deus. Nem todo aquele que diz Deus, Deus terá o reino. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Foi o próprio Jesus que disse isso, meus irmãos. Olha aqui, ó. Versículo 21 do capítulo 7 de Mateus. Escuta aí. Escuta aí. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se não traz a doutrina apostólica, da igreja apostólica, não tem a Deus. Essa é a doutrina apostólica. O que é que está dentro dessa doutrina? Dogmas. Está na Bíblia. Os dogmas. E o dogma vivido pela fé, a centralidade da fé, da religião cristã, é o dogma, o maior de todos, a presença total de Jesus no pão consagrado. O pão que eu vou dar é a minha carne. Deu à sua igreja. Ele ordenou à sua igreja que será entregue por vós. Lucas 22, 19. Que será entregue por vós. Fazer isto em memória. A igreja continua a fazer faz 2000 anos. 2000 anos que a igreja continua entregando Jesus presente, vivo e real na Eucaristia. Pão vivo. Reconhecido pelos discípulos de Emaús em Lucas 24, versículo 31. Quando Jesus consagrou o pão e deu a eles, a nata cai. E reconhece Jesus ao partir o pão. Então, se nós não conhecemos Jesus ao partir o pão, na partilha desse pão consagrado, então é o quê? É do anticristo. É anticristo. Essa questão. Não crê, não se alimenta desse Cristo encarnado. Aí está o problema, meus irmãos. Não tem a Deus. Caminha sem rumo. Não permanece, não tem a Deus. Se vocês pegarem na tradução da Bíblia de Jerusalém, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, quando vai dizer, timamo-vos, irmãos, que eviteis a convivência com qualquer irmão que leve uma vida desordenada. E contrária à tradição que nós recebestes. Ele caminha sem rumo e sem direção. Aqui o que é que está dizendo? Caminha sem rumo. Aqui está a Bíblia, aqui está os dogmas, aqui está tudo o que você conhece da doutrina católica, aqui está. Aí. Então o sujeito chega na sua porta. Meu querido, você é da igreja fundada por Cristo? Não, Cristo não fundou a igreja, eu não prego igreja, eu prego só Cristo. Rua. Eu não sou obrigado ou sou obrigado a ouvir? Qual é a lei que vai me obrigar a ouvir o falso profeta deturpando a Sagrada Escritura na minha porta? Nenhuma. Então, chispa. Aí eu escuto a palavra na igreja católica, aí vou lá para a igreja protestante escutar a palavra. Você vai escutar a palavra de quem não tem a doutrina verdadeira de Cristo, que não tem a Deus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus?
Você vai ouvir? Hã? Olha o que diz. Atos 2, 42. Vejam como eles eram fiel à doutrina. Que os protestantes adulteram isso aqui para Sagrada Escritura. Não é Sagrada Escritura. É um conjunto de muitos dogmas de fé que está aqui dentro. Atos 2, 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões. Olha a doutrina dos apóstolos, o que é que tem aqui na doutrina dos apóstolos? Da sucessão apostólica, tá os sacramentos, os dogmas, a canonização dos santos. Tudo está dentro dessa doutrina aqui. Ó. Tudo está aqui dentro dessa doutrina. Veja só. Perseveravam eles em quê? Na doutrina dos apóstolos. Pacata. Na doutrina de quem? Dos apóstolos. Nas reuniões em comum. Na fração do pão, a missa. A celebração da Eucaristia, o pão partilhado. Pão consagrado. E nas orações. Olha o versículo 46. Um deles de coração frequentava o templo todos os dias e partia todos os dias o pão na casa. Espera aí. 47, parte B. E o Senhor, cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Ajuntava quem? A essa doutrina que veio de quem? Dos apóstolos. Tudo que a Igreja Católica ensinou e foi ensinado pelos apóstolos. Pelos apóstolos, pelos filhos dos apóstolos. Tudo que a Igreja ensina está na Bíblia. Eu trago resposta para protestante dentro da Bíblia. Seja qual for o tema. Eu já trouxe dentro da Bíblia Sagrada. Dentro da própria Sagrada Escritura. Mostrando que todas as doutrinas de fé da Igreja de Cristo está na Bíblia Sagrada. Como é que tem pessoas que não conseguem entender a verdade? Você vai ouvir a palavra de Deus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Veja, permanecia na doutrina dos apóstolos. Quem é que está falando aqui? O apóstolo João. Que Paulo disse em Gálatas, é uma das colunas da igreja. Então está sem rumo e sem direção. Porque não permanece na verdadeira doutrina, só há uma doutrina. A Bíblia não diz, crê nas doutrinas, receba as doutrinas. Diz, a doutrina, é a sã doutrina. Mas viria um tempo, meus irmãos, que essa sã doutrina será odiada. Será odiada pelos anticristos. Matando a cobra e mostrando o pau. 2 Timóteo 4:3. Porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Isso aqui é o que? Sã doutrina. Irmão Fábio, o que é sã doutrina? É o que engloba nessa sã doutrina várias questões dogmáticas, eclesiásticas. Está os concílios. O primeiro está na Bíblia de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. Entende? As ordenações. Você sabe que eu trago o santo do dia, e um dia desses eu trouxe o santo do dia de uma santa do século I para o século II, mais ou menos, que ela era diaconisa da igreja. Meus irmãos, tem um concílio aí da igreja que o Papa abriu. Não estranhe, por caridade, se for aprovado algo que foi perdido no decorrer do tempo. O que foi, irmão Fábio? O que foi esquecido ao decorrer do tempo? As diaconisas. As mulheres dos diáconos, está na Bíblia Sagrada e no contexto histórico. As mulheres dos diáconos eram diaconisas, meus irmãos. Elas tinham as mesmas funções dos esposos. Não estranhe se nesse concílio, não, nesse que o Papa abriu, não é concílio, não, é sínodo 2021, que vai se encerrar em 2023, que o Papa vai ouvir o povo, e presumo eu que a profecia de Garabandal começará a desenrolar através desse sínodo, que vai vir aí, eu acho, na minha opinião, ninguém é obrigado a acreditar, que vai vir outra vez
a ordenação das diaconisas. As mulheres dos diáconos permanentes. Então ela é uma diaconisa permanente. Ela é uma espécie de diácona permanente. Não é como o diácono solteiro que vai ser sacerdote depois, ordenado. Não. É as mulheres dos diáconos. Então, isso é bíblico. Se o Papa fizer isso, é bíblico. Está no contexto histórico. Está na Bíblia Sagrada. Febe era diaconisa. Né? Veja que Paulo fala em Febe. Febe foi diaconisa da igreja primitiva. Então, não acho estranho se o Papa realçar isso, para valorizar mais as mulheres na igreja. Agora, de uma coisa tenha certeza, o Papa vai ser assassinado por causa disso. Vai ter um preço, o sangue vai ser derramado. Porque está escrito. Porque está escrito. Os joios que estão dentro da igreja, escondidos lá dentro do Vaticano, vão fazer isso. Cedo ou tarde vão fazer. Assassinar o Papa. Porque o Papa está valorizando, realçando o que foi esquecido, abandonado há muito tempo na igreja. Isso é o quê? Conceito doutrinário da doutrina de Cristo. As mulheres, as esposas dos diáconos eram diaconisas. Tinham as mesmas funções na igreja dos diáconos. Ela só não pregava, meu irmão. Ela só não pregava, mas ela tinha as mesmas funções. Inclusive, elas levavam o pão consagrado. O pão consagrado, como está vendo aqui, como nós vimos aqui em Atos 2, 46, elas levavam o pão consagrado, fazendo a celebração da palavra e distribuindo a Eucaristia nas casas. A ministra da palavra, sendo uma mulher, pode fazer isso? Pode. Junto com o ministro ordinário da Eucaristia. Então não estranhe se o Papa abrir essa porta para as esposas dos diáconos permanentes ter a mesma função do seu esposo. Não estranhe, porque isso é bíblico, está no contexto histórico. Estude a história de Febe e você vai ver quão diaconisa foi essa mulher. E outras mulheres da Sagrada Escritura que foram diaconisas, esposas de diáconos. Só realçando uma coisa. Na igreja primitiva, na época dos apócrifos, a diaconisa não precisava ser casada com um diácono, não. Há vários relatos de mulheres celibatárias que eram diaconisas. Quem acompanha o Santo do Dia no meu canal, nesse canal aqui, nesse apostolado, sabe disso. Eu tenho trazido isso. Então não estranhe esse sínodo que terá seu encerramento em 2023. E é o sínodo predito por Garabandal, profecia de Garabandal. Alguma coisa vai acontecer para a ira dos joios que estão camuflados de trigo dentro da igreja, colocar o olho de fora e vão assassinar o Papa. Tudo indica que é esse. Se não for esse, é o outro. Mas vai ser assim, dessa maneira. Vai ser dessa maneira. Vai ser através de um sínodo e que o Papa vai aprovar, e esse Papa vai ouvir o povo. Vai ouvir o povo. Nesse sínodo. Não estranhe. Eu sou a favor da diaconisa. As esposas dos diáconos terem as mesmas funções dos diáconos. Poder na missa proclamar o evangelho. Você sabe que o diácono proclama o evangelho, arruma a missa. O diácono pode batizar, realizar 2 sacramentos. O batismo e o casamento. E a mulher diaconisa tem essas funções que o esposo tem. Não estranho, na igreja primitiva tinha. Foi abandonado, deixado de lado. Irmão Fábio, isso é loucura que você está falando. Você está falando isso aí, ou comentando isso aí porque você não tem o conhecimento. Se você tivesse, você não falava isso aí. Você tem o conhecimento, você vai entender o que eu estou dizendo perfeitamente. Agora, se você não tem, acho melhor você nem comentar, porque vai receber palavras duras. Vai ser censurado. Isso é o que? Conceito doutrinário. É sã doutrina. Porque não aceitam. Muitos vão se revoltar se a diaconisa voltar na igreja. Porque está escrito. Porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina, já não suportam mais da salvação. Quem não permanece na doutrina de Cristo, ele caminha o quê?
ele caminha sem rumo, e não tem a Deus. Por quê? Porque não permanece na doutrina. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Aí tudo bem. Tudo bem. Olha só o que São Paulo diz a Tito. São Paulo diz a Tito, outro jovem bispo ordenado por Paulo. Tito 1, versículo 9. Eu vou começar do versículo 8, aliás. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, quer dizer santo, piedoso, continente. Verso 9. Firmemente apegado à doutrina da fé, tal qual foi ensinada, quem ensinou? A igreja. Esse ensinamento já está passando de Paulo, apóstolo, para os bispos. O que os apóstolos ensinaram, os apóstolos doutrinaram, os bispos queriam suceder eles, apóstolos. Como está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Cuidai bem do rebanho de Deus, cuidai bem do rebanho do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Bispo é o pastor. Agora os pastores são os bispos, que foram ordenados pelos apóstolos, vem a sucessão apostólica. Isso é sucessão apostólica. E agora ele está doutrinando o jovem Tito. Firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exortar, segundo o quê? A sã doutrina. Quando nós voltamos uma folha para trás, está escrito, virá o tempo que os homens não suportarão mais a sã doutrina. E aqui Paulo está dizendo, apegue-se à sã doutrina. Que sã doutrina é essa? Essa daqui, ó. Dentro da doutrina engloba muitas coisas. O que a igreja aprova, o que a igreja desaprova. Entende? E essa doutrina é infalível. A igreja é infalível em 2 pontos. O Papa é infalível quando ele ensina a doutrina em escátedra. Olha, a pegada da doutrina, essa doutrina da fé, a doutrina da fé, veja que aparece no verso 9, doutrina da fé, tal como foi ensinada, para exortar segundo a sã doutrina. Aí a sã doutrina, veja, a santa doutrina, ela é santa, a doutrina da igreja é santa, correta, perfeita. Jesus deu tudo isso ao magistério da igreja, a autoridade de ensinar essa doutrina. Como está em Lucas 10,16. Quem vos ouve, é a mim que ouve. Quem rejeita o ensinamento de vocês, é a mim que está rejeitando. Quem me rejeita o Pai que me enviou. Lucas 10,16. Olha, para ensinar essa doutrina e para fazer o quê? Para rebater os que contradizem. Quem são os que contradizem? Esses aqui, ó. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem são? Acabei de citar o protestantismo. Aí eu devo ouvir pregação de um protestante? Porque a palavra de Deus... Não. Ele está ensinando errado. Ele não ensina conforme a sã doutrina que São Paulo está exortando o jovem bispo Tito aqui, ó. Como foi nos ensinada. Então nós aprendemos de quem? Da igreja que nos ensina. A sã doutrina, que engloba várias coisas. Doutrina social da igreja, doutrina da fé. Aqui está falando na parte A, doutrina da fé. Na parte B, sã doutrina. O que é a sã doutrina, irmão Fábio? A sã doutrina engloba várias coisas e que ela começa pelos sacramentos, que é rejeitado pelo protestantismo. Dogmas marianos, dogmas eucarísticos, dogmas da Trindade, dogmas de Cristo, dogmas dos santos, tudo rejeitado pelo protestantismo. Isso é a sã doutrina. Então a sã doutrina, de um modo geral, ela é rejeitada pelos apóstatas, ela é rejeitada pelas heresias, conforme diz a Sagrada Escritura, porque virá o tempo que os homens não suportarão mais a sã doutrina da salvação. Não existe salvação fora dessa doutrina, porque não tem a Deus. Não permanece na doutrina de Cristo. O protestante diz assim, é Cristo, nós não pregamos uma doutrina, nós não dizemos que a igreja é salva, a doutrina é o quê? É a igreja. A doutrina é o eixo da igreja.
Então o protestante diz assim o seguinte, quantos não diz? Ele não tem como refutar nos meus comentários, aí diz assim, nós não cremos que a igreja salva, nós cremos que Cristo salva. Separando o corpo, assim está separando o corpo da cabeça. Matando, carregando a cabeça debaixo do sovaco e jogando o corpo fora. Né? Veja, olha só. Caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo. Aqui está dizendo que é a doutrina que salva. Sã doutrina, diz aqui, ó. Tanto em 2 Timóteo 4,3 como em Tito 1,9. Sã doutrina da salvação. A igreja é a coluna e sustentáculo da salvação. Então, não possui a Cristo. Então, eu devolvi pessoas que não trazem a doutrina verdadeira. Vamos ao versículo, veja, versículo 10. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, o protestante diz, se não tiver Jesus, nós não pregamos doutrina, não pregamos igreja, nós pregamos Jesus. Pregamos igreja, religião, nós pregamos Jesus. Pois é, aqui não diz, se alguém vier até vós sem trazer Jesus, não recebais em vossa casa. Aqui está dizendo não trazer a doutrina. Não trazer o que é a doutrina? A fé da igreja de Cristo. O ensinamento doutrinário, dogmático da fé da igreja de Cristo não receba na sua casa. Não receba na sua casa. Não receba em sua casa. E ele chega nas portas das casas mesmo. Exatamente para cumprir esse versículo aí. Se alguém vier a vós, de vez, outra vez. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebais em vossa casa. São Paulo também, não só São João falou isso não, meus irmãos. São Paulo também, veja isso aí, ó. Se não traz a doutrina dogmática, a doutrina, principalmente do dogma eucarístico de Jesus presente, vive real no pão consagrado, não receba na sua casa. Quem diz isso? Foi Fábio que está dizendo isso? Não, é a Bíblia que está dizendo. Olha o que São Paulo diz, meus irmãos. Em 2 Coríntios 11:4. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus, se alguém vier a vós, sem trazer essa doutrina, que é a doutrina apostólica que veio dos apóstolos, mas substitui essa doutrina por um Jesus. Pregamos doutrina, igreja, não pregamos igreja, não, nós não. Pregamos Cristo, é o sola Cristo. Não recebais em vossa casa. É o sola Cristo. Porque quando chega alguém em vossa casa, como está aí laranja, pregando um Cristo diferente daquele que nós pregamos, Cristo vivo na Eucaristia. O que é que a igreja prega? O que Jesus pregou na sinagoga de Cafarnaum. O que seu Senhor ensinou na sinagoga de Cafarnaum. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. Se alguém prega diferente disso, não receba na sua casa. Porque isso é antidoutrinário. Não tem Deus. Continua São Paulo. Trazendo um Cristo diferente, ou pregando outro espírito diferente daquele que nós pregamos, ou seja, um evangelho diferente, vós abraçais de boa mente e o aceitais. O aceitais, já diz logo, o aceitais. Você quer aceitar Jesus? Aqui está dizendo, em que lugar está dizendo aceitar Jesus? Em que lugar está dizendo isso? Não está. Aqui está dizendo doutrina diferente da doutrina que ensina a igreja apostólica, que só existiu no mundo, não sendo desse mundo, uma igreja que traz a doutrina apostólica, a igreja católica apostólica de Roma, e mais nenhuma outra. O resto é falso. É doutrinas de quem? Uma doutrina fora essa doutrina. Aonde é, irmão Fábio? Que falem nas outras doutrinas, porque aqui você está vendo no plural, uma só doutrina. A sã doutrina. Segunda, 1 Timóteo, lá, é matando a cobra e mostrando o pau. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo diz expressamente que nos tempos finais alguns vão apostatar da fé. Mas por que vão apostatar da fé? Porque vão ouvir
os fundadores das diversidades de doutrina. Eles vão no qualquer sopro de doutrina. São várias, são milhares e milhares de doutrinas. Que não é essa. Que não é essa sã doutrina, que não é a sã doutrina, a doutrina que salva, a doutrina de Cristo, não é essa. Por que vão apostatar? Vão apostatar assim, ó. Dando ouvidos a espíritos embosteiros e a doutrinas diabólicas. Veja, doutrinas, aqui está no singular. Sempre que a Bíblia mostra a doutrina verdadeira, ela só aparece no singular. E aqui está falando numa diversidade de doutrinas. Como vão apostatar da fé? Ninguém vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. 2 Tessalonicenses 3:2. 3 ou é 2? 3. Não é isso? 2. Não é 3 não, meu Deus. É capítulo 2. Você tem outro vídeo. 3:2. Não é 2:3. 2:3. Ninguém vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. O que é apostasia? Católicos deserdar da fé católica e ir para essas doutrinas de demônios. Doutrinas protestantes. São doutrinas de demônios. Espiritismo, tudo que é de religião falsa é doutrinas de demônios. Casa de demônios. É eu que estou dizendo? Não. É a Bíblia que está dizendo. A protestante diz, minha doutrina é a verdadeira. Como é que ele prova que essa doutrina aqui é a dele? Essa doutrina aqui de 2000 anos atrás é a dele. Porque 2000 anos atrás não existia o protestantismo. O protestantismo apareceu há 500 anos atrás. Essa doutrina aqui, até o ano 1500, ela era única. Depois do ano 1517, aí acrescentaram um S aqui na frente. Doutrinas protestantes. Não. Só uma igreja. E essa doutrina é da igreja antes do protestantismo. Olha a sua cabeça, custa entender a lógica? Custa entender a lógica? Se converta, que é melhor para você. Quantos protestantes não têm se convertido nos vídeos aqui, nos vídeos antigos que eu tenho aqui? Quantos protestantes não voltaram para casa através do vídeo Conselho de um Protestante para os Protestantes? Não foram poucos. Está lá relatados testemunhos. Em vários deles, em vários daqueles vídeos de um ano atrás. Eu estou aqui condenando o protestantismo? Não. Eu não estou condenando as pessoas em si. Eu estou falando que você está nas doutrinas que não é de Deus. De quem essas doutrinas? Dando ouvidos a espíritos embosteiros e doutrinas diabólicas. Quando aparece doutrinas, é diabólica. Porque você viu aqui, falar para Tito, em Tito 1:9. Falar no singular. Doutrina. Doutrina. Doutrina da fé. Depois, a sã doutrina. Repare que não diz em 2 Timóteo 4:3, porque virá um tempo que já não suportarão as sãs doutrinas. Não diz isso. Diz no singular, a sã doutrina, porque é uma única doutrina. E o protestantismo não tem uma única doutrina. Na Assembleia de Zeus tem uma doutrina. Na Universal do Reino de Zeus é outra doutrina. Na Congregação Anticristã é outra doutrina. No Jeovalista é outra doutrina. Na Seita do Sétimo Dia é outra doutrina. Então não diga que é uma única doutrina. Porque a Sagrada Escritura apresenta a sã doutrina como no singular. No singular, como única. E vocês apostataram e hoje vocês pregam contra ela. Porque vocês não têm a Bíblia. Não sei o que está dizendo, não. É a Bíblia. Não tem Deus, porque não está na doutrina de Cristo. Ensinada por ele. Não está. Não está. A Eucaristia na Sagrada Cafarnaum. A confissão em João capítulo 20, versículo 21 e 23. Que se a igreja perdoar os pecados, está perdoado. Vocês não aceitam, vocês deturpam. A unção dos enfermos que é feita, outro sacramento, a unção dos enfermos que é feita só por um padre de sucessão apostólica. Tiago 5:13. Está alguém alegre, louve, está doente, mande chamar o sacerdote da igreja. Vocês adulteraram para pastor. Ali está falando da unção dos enfermos.
Atos 8, 17, os apóstolos foram, todos aqueles que tinham sido batizados e puseram as mãos para confirmar o batismo, recebendo o Espírito Santo, que mais tarde, o quarto Papa da Igreja São Clemente vai chamar isso aí de confirmação do batismo, que é um sacramento que nós conhecemos como crisma. Você não aceita. Vocês são contra tudo isso. Para vocês continuar na mentira, vocês só têm uma coisa a dizer. Isso é deturpação dos católicos. Só isso. Mas para onde é que irá esses aqui? Se alguém vier a vós sem trazer a doutrina, que é a doutrina católica, não recebais em vossa casa. Nem peraí, tá virando uma bagunça aqui. Nem os saudeis. Versículo 11. Aqui, ó. Vamos ler? Porque quem o sauda toma parte em suas más obras. O protestantismo é uma má obras. As más obras são doutrinas de demônios. E onde é que eles serão julgados? Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, veja, Senhor Jesus é o único Senhor da minha vida, é o único Senhor da minha vida. Veja que eles dizem isso. Meu único Senhor é Jesus, meu único Senhor. Veja, ó. Aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia, muitos, são muitas seitas. São muitas doutrinas diabólicas. Olha, presta atenção. Naquele dia, muitos me dirão naquele dia, presta atenção. Mateus 7, 22. Senhor, Senhor. Jesus é meu único Senhor. Jesus é meu único Senhor. Eles professam isso. Agora vem a sola escritura, ó. Nós pregamos só em teu nome. Então nós pregamos o quê? A sola escritura. Então a sola escritura. Pregamos só a sola escritura. Em teu nome, só em teu nome, sola Cristo. Sola escritura e sola Cristo. Aqui, ó. Aí vem mais. E não foi em vosso nome que expulsamos demônios. Aí está a centralidade da doutrina protestante, expulsação de demônios. E fizemos muitos milagres só em teu nome. Veja que essa expulsação de demônios e muitos milagres foi apenas da sola escritura e do sola Cristo. Olha o que Jesus nos dirá. O que é que está aqui? Suas obras más. Olha o que Jesus lhe responderá. Versículo 3. No entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Obras más. A sola escritura, aqui está. O que o protestantismo aqui está as doutrinas protestantes no dia do juízo recebendo a sua recompensa. A condenação. Retirai-vos de mim, malditos, porque se separaram do corpo de Cristo, que é a igreja, onde não traz a sã doutrina verdadeira. Onde não traz a sã doutrina verdadeira. A doutrina verdadeira não tem a Deus. Não permanece na doutrina verdadeira, que é a doutrina que veio dos apóstolos, que é a igreja católica, o que ela ensina. Não tem a Deus. Não tem a Deus. Está aqui. Então, meus irmãos, eu trouxe aqui mostrando para vocês esse estudo. Eu devo ouvir alguém que não é católico ensinar, que não é católico, apostólico, romano, ensinar a Bíblia, pregar sobre a Bíblia, eu devo ouvir? Não. Porque eles não têm a Deus. Porque eles não permaneceram na doutrina verdadeira. Eles são apóstatas. Eles abandonaram a fé. Hebreus 10, 25. Não abandonemos a nossa assembleia como é o costume deles. Então não abandona a igreja de Cristo. Dá pena ver tantos católicos sem conhecimento e atrás desses falsos profetas para as doutrinas de demônios. Porque o que eles trazem é doutrinas de demônios. Meus irmãos, se inscreva nesse canal. Aí está o Pix, nos ajude também se você puder. Sempre no nosso primeiro comentário fixado. Está no nosso segundo canal, sempre trazendo a apologética do Padre do Estouro, debate com pastores, perguntas e respostas, a catolicidade do nosso professor Padre Luiz Touro. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre verde.